Em 1954, aos 30 anos, conheci um homem brilhante. Era engenheiro, formado pelo MIT, ganhava bem, economizava com disciplina e, a cada ano, sem falta, convertia 20% de suas economias em ouro. Ele me explicou com orgulho sua estratégia: diversificação inteligente, proteção contra a inflação, um seguro contra o colapso do dólar. Soava sofisticado, soava prudente. Em 2012, após 58 anos, o revi. Ele me disse que seu ouro havia valorizado quase 8 vezes. Parecia satisfeito. Perguntei qual teria sido o valor se ele tivesse comprado o índice S&P 500 com aqueles mesmos dólares em 1954. Calculei para ele exatamente 130 vezes mais, não 8 vezes, 130 vezes. Ele silenciou por exatos 3 minutos. Então disse algo que jamais esquecerei. Charlie, acabo de perceber que desperdicei minha vida financeira perseguindo uma segurança imaginária. Ele havia passado dos 8 aos 88 anos. Era tarde demais para recuperar os 58 anos perdidos. Esta conversa resume tudo o que há de errado com o ouro. Não é que o ouro chegue a zero. É que, enquanto você tenta preservar seu valor, o resto do mundo cresce exponencialmente. E quando você envelhece, descobre que uma estratégia de proteção bem-sucedida não difere da pobreza relativa. Porque, nas economias modernas, ficar parado significa retroceder. A inflação devora você. As oportunidades passam ao seu lado. O rendimento composto que você não aproveitou torna-se um fantasma que o persegue até o túmulo. Warren me contou em 2010 sobre um cliente da Berkshire que, em 2008, vendeu todas as suas ações para comprar ouro. O mercado havia desabado 57%. Havia uma atmosfera de pânico total. O Lehman Brothers falira, a AIG colapsara. O sistema financeiro estava congelado. Vender ações e comprar ouro parecia um movimento óbvio. Este cliente ligou para Warren em 2015, gabando-se de que seu ouro subira 40% desde o preço de compra. Warren perguntou: "Você verificou quanto subiram as ações que você vendeu?" O cliente silenciou. As ações vendidas em 2008 haviam subido 180% até 2015, e isso sem incluir os dividendos anuais. Ele ganhou 40%, mas perdeu o lucro de 140% que teria obtido se não fizesse nada. O custo de refugiar-se na segurança pelo pânico foi 3,5 vezes maior que o lucro realizado. Deixe-me mostrar algo sobre o timing que derruba completamente a narrativa do ouro. Os vendedores sempre dizem: compre ouro agora, antes que seja tarde demais. É sempre agora. Em 1970 disseram agora, em 1980 disseram agora, em 2008 disseram agora, em 2020 disseram agora, em 2026 continuam dizendo agora. É sempre urgente, é sempre o último momento. Mas se sempre fosse o momento certo para comprar ouro, isso significaria que nunca existe um momento errado. E se não existe um momento errado, então não existe vantagem na sincronização. Sem a vantagem do tempo, você compra apenas um ativo que flutua conforme o pânico coletivo, sem a habilidade de prever quando esse pânico vai aumentar ou diminuir. Isso não é um investimento, é uma roleta emocional. No Brasil, nos períodos de instabilidade após a redemocratização, o ouro e o dólar pareceram as únicas âncoras. Aqueles que compraram ouro preservaram o poder de compra diante de um cruzeiro ou cruzado que se desvalorizava. É verdade. No entanto, aqueles que compraram ações de empresas brasileiras que produziam valor real, empresas de energia, bancos ou produtores exportadores, multiplicaram seu capital dezenas de vezes quando a economia se estabilizou com o plano real. O ouro refletiu apenas a desvalorização. As empresas produtivas deixaram o ouro muito para trás, porque quando uma moeda perde valor, as empresas exportadoras
ganham mais em moeda local para cada dólar produzido. Suas margens explodem, suas ações decolam. O ouro apenas mantém a paridade, sem criar nenhum valor adicional. Eis o conceito que ninguém entende: refúgio permanente ou oportunidade temporária. O ouro é um abrigo temporário útil durante os 3, 6 ou 12 meses de uma crise aguda. Além disso, é um erro estratégico, pois você bloqueia o capital que poderia capturar a retomada. No entanto, a maioria transforma esse abrigo temporário em uma prisão permanente. Compram ouro em março de 2020. O mercado se recupera em junho, mas eles mantêm o ouro por via das dúvidas. Até dezembro, já perderam 50% da recuperação. Até 2021, 100%. E ainda mantêm o ouro porque o detiveram por tanto tempo que vender significaria admitir o erro. Esta é a armadilha psicológica mortal. Transformar uma decisão tática temporária em uma estratégia permanente por causa do orgulho. Warren e eu compramos o Goldman Sachs durante o colapso de 2008. Pagamos 5 bilhões de dólares por ações preferenciais e bônus que pagavam 10% ao ano. Todos disseram que éramos loucos. Disseram que o Goldman iria à falência, que deveríamos comprar ouro. Não compramos ouro. Compramos ações do banco de investimento mais forte do mundo quando estavam baratas devido ao pânico. 3 anos depois, o Goldman resgatou as ações e nos pagou um lucro de 1 bilhão. Mais 500 milhões de dólares em dividendos. 1,5 bilhão de dólares em 3 anos sobre um investimento de 5 bilhões. Um rendimento de 30%, sem contar os bônus. O ouro subiu 22% no mesmo período. 30 contra 22. Além disso, o Goldman nos deu fluxo de caixa. O ouro pagou 0. Deixe-me mostrar algo sobre a volatilidade que as pessoas não calculam. O ouro é volátil. Extremamente. Em 2011 estava em 1.900 dólares. Em 2015 caiu para 1.100 dólares. Uma perda de 42% em 4 anos. Depois, em 2020, subiu para 2.100 dólares. Em 2022, caiu para 1.600. Em 2025, subiu para 2.400 dólares. Flutuações brutais de 30% a 40% sem um padrão previsível. No entanto, quando as ações caem 30%, os vendedores de ouro dizem: vejam, é por isso que precisam de ouro. Quando o ouro cai 30%, eles dizem: é temporário. Tenham paciência. Um padrão duplo perfeito para manter os clientes cativos, independentemente da situação. No Brasil, durante as crises financeiras passadas, o ouro foi um refúgio legítimo por alguns meses quando o sistema bancário parecia frágil. Deter ouro físico era uma decisão racional de sobrevivência em uma crise sistêmica extrema. No entanto, aqueles que mantiveram esse ouro após a estabilização perderam todo o crescimento que se seguiu, porque o Brasil se integrou, os bancos se consolidaram e as empresas começaram a produzir lucros massivos. Aqueles que venderam o ouro nos momentos de calmaria e compraram ações de empresas produtivas locais, multiplicaram seu capital por mais de 10 vezes na década seguinte. O ouro salvou no momento do colapso, mas matou o lucro nos anos de retomada. Uma sincronização perfeita que é quase impossível de aplicar consistentemente. Agora pense no custo de oportunidade emocional, não apenas no dinheiro, na energia mental que você consome preocupando-se com o ouro, verificando preços todos os dias, as notícias apocalípticas que você lê para justificar sua decisão, a busca por confirmação de que você está certo. Defender sua posição diante de amigos que multiplicam seu capital com ações. Esse desgaste emocional acumulado ao longo de décadas rouba sua criatividade, sua paz e sua capacidade de pensar clareza em outras áreas da vida. O ouro não custa apenas rendimento financeiro, custa energia vital que você nunca receberá de volta. Em 2017, conheci um brasileiro que em 2015 vendera suas ações de uma grande estatal de energia para comprar ouro,
As ações estavam em baixa. O ouro estava em $1.200. Ele me disse que o país iria colapsar, que a economia estava em recessão. Comprar ouro parecia óbvio. Até 2021, aquelas ações de energia haviam subido 4 vezes. O ouro estava em $2.000, um crescimento de apenas 67%. Mas a parte brutal é esta. Aquela empresa pagou dividendos poupudos naqueles 5 anos. Incluindo os dividendos, o rendimento total das ações foi de mais de 6 vezes. O ouro, menos de 2 vezes. O erro não foi a análise econômica pessimista, mas a conclusão de que uma análise ruim exige a fuga para o ouro em vez da busca por empresas baratas, que se beneficiarão da recuperação inevitável. Warren me ensinou em 1990 algo que aplico até hoje. Ele disse: Charlie, quando todos correm para o abrigo, nós corremos para a oportunidade. Quando todos compram ouro, nós compramos a empresas. Quando todos vendem a empresas, se tivéssemos, venderíamos ouro. Esta atitude contrariana sistemática não é teimosia. É a compreensão matemática de que os mercados reagem exageradamente. A compreensão de que o pânico extremo cria preços absurdos. A compreensão de que o valor intrínseco de empresas sólidas não cai 50% só porque o mercado caiu 50%. Elas perdem preço apenas temporariamente, e um preço baixo temporário não é um risco, é uma oportunidade. Eis o cálculo que muda tudo. Suponha que você tenha 20 anos e comece a investir hoje com 10 mil euros. Primeiro cenário: investe tudo em ouro. Historicamente, com um rendimento anual de 8%, após 45 anos, você chegará a 319 mil euros. Segundo cenário, investe tudo em ações. Com 10% ao ano, você chegará a 728 mil euros. Uma diferença de 409 mil euros. Mas a parte chocante é esta. Esses 409 mil euros perdidos representam exatamente 40 vezes o seu investimento original. 40 vezes. Apenas para se sentir seguro com um metal inanimado, você presenteou o mercado com 40 vezes o seu capital inicial. Esta é a matemática do medo. No entanto, a matemática do medo tem camadas mais profundas. Não se trata apenas do capital perdido 40 vezes, mas da corrente de consequências que se segue. Aos 65 anos, com 319 mil euros em ouro, assumindo que você precise de 40 mil euros por ano para viver e que haja uma inflação de 3%, seu ouro acabará em aproximadamente 11 anos. Aos 76 anos, você não terá mais nada. Em contrapartida, os 728 mil euros em ações, se pagarem um dividendo de 2%, oferecem 14.500 euros anuais sem tocar no capital. Não é o suficiente para viver totalmente, mas é um fluxo de caixa infinito. Mais importante, o capital continua crescendo. Aos 76 anos, com um crescimento de 6% ao ano, esse capital valerá mais de 1 milhão de euros. Com o ouro, sua herança será zero. Com as ações, deixará uma fortuna em crescimento. Esta é a diferença entre uma linhagem que morre pobre e uma que constrói um império. No Japão, durante as décadas perdidas dos anos 90 e 2000, o ouro parecia a resposta óbvia. Deflação permanente. Uma bolsa que ficava parada por 25 anos. Uma economia zumbi. No entanto, aqueles que compraram empresas japonesas que obtinham receitas fora do Japão e exportavam, multiplicaram seu capital. Toyota, Sony, Nintendo, todas eram empresas globais que não dependiam da economia interna. Em ienes, o ouro registrou um crescimento modesto durante a deflação, mas não produziu nenhum iene adicional. As empresas exportadoras, porém, pagaram dividendos em ienes que preservaram seu poder de compra global. Refugiar-se no ouro durante a deflação significa ignorar o fato de que as melhores empresas são máquinas de fluxo de caixa
que funcionam independentemente do ciclo econômico local. Vamos falar sobre os custos ocultos que ninguém menciona. O imposto sobre ganho de capital no ouro. Em muitas jurisdições, o ouro é tratado de forma diferente das ações, muitas vezes com taxas maiores ou sem os benefícios fiscais oferecidos aos investimentos no mercado de capitais. Você compra ouro por 1.000 euros, vende por 2.000. Lucro de 1.000 euros, paga o imposto e as comissões de transação física, custódia e seguro. Nas ações, os custos de transação são quase zero hoje e os dividendos são frequentemente tributados de forma favorável. Essa fricção fiscal e operacional parece pequena no início, mas ao longo de 30 anos de transações, transforma-se em milhares de euros que evaporam inutilmente. Warren me mostrou no ano 2000 algo que eu sempre soube, mas nunca quantificara tão precisamente. Ele me mostrou que o ouro, quando incluídos todos os custos ocultos, tem um rendimento real negativo. Compra com um ágio de 3% sobre o preço spot, custódia ou seguro anual de 1%, um deságio de 3% abaixo do preço spot na venda, impostos sobre lucros nominais que incluem a inflação. Resumindo, para chegar ao ponto zero em termos reais após 5 anos, o ouro precisa subir aproximadamente 12%, e isso assumindo que a inflação seja zero. Com uma inflação anual de 3%, o ouro deve subir 26% em 5 anos apenas para preservar seu poder de compra. É necessário um rendimento anual de 5,2% antes de ganhar um único centavo real. Enquanto isso, um fundo de índice com custo anual de 0,03% começa a produzir rendimento real desde o primeiro dia. Em 1980, quando Paul Volcker elevou as taxas de juros para 20% para matar a inflação, o ouro desabou de 850 para 300. Investidores que compraram no pico de 1980 perderam nominalmente 65% durante 20 anos, mas a verdadeira tragédia não foi essa perda, foi o custo de oportunidade. Naqueles mesmos 20 anos, de 1980 a 2000, o S&P 500 subiu exatamente 17 vezes. 17 vezes. Aqueles que salvaram seu capital no ouro no início dos anos 80 perderam a maior criação de prosperidade da história do mercado americano. A Revolução Tecnológica, a globalização, a queda do Muro de Berlim, a mais longa expansão econômica registrada. Perderam tudo porque apostaram no medo do colapso de tudo e jogaram contra a capacidade humana de criar valor. Deixe-me contar sobre um erro que cometi em 1973. Não comprei ouro, mas pensei nisso. A inflação crescia. Nixon fechara a janela do ouro 2 anos antes. O sistema de Bretton Woods colapsara. O dólar flutuava sem lastro. Todos os sinais indicavam caos monetário. Warren me ligou e perguntou: Charlie, que problema você resolve ao comprar ouro? Eu disse: protejo meu poder de compra contra a inflação. Ele me respondeu: mas e se você comprar empresas que podem aumentar os preços mais rápido que a inflação? Essas empresas não apenas protegem, elas criam. Não comprei ouro. Comprei fatias de empresas com poder de precificação. Na década seguinte, enquanto o ouro flutuava descontroladamente, essas empresas me pagaram, a cada ano, dividendos crescentes que superaram a inflação. O ouro protegeu nominalmente. As empresas multiplicaram realmente. Agora pense na liquidez de emergência. Os vendedores de ouro dizem: você precisa de ouro para emergências. O dinheiro falha, os bancos fecham, o ouro sempre tem valor. Uma lógica atraente na superfície. Mas pergunte-se, de quantas onças de ouro você precisa para uma emergência? 10? 20? 100? E como você o usará quando essa emergência surgir? Vai raspar pedaços pequenos para comprar comida? Vai procurar um comprador que lhe ofereça um preço justo no meio do caos? Em emergências reais, você precisa de dinheiro vivo, de cartões de crédito que funcionem.
de acesso a sistemas de pagamento digitais. O ouro não é útil a menos que você possa trocá-lo. E trocá-lo em emergência significa vendê-lo a preços de desespero no pior momento. A liquidez do ouro é uma ilusão que evapora exatamente quando você mais precisa dela. Em 2008, vi algo que confirmou tudo. Vi pessoas tentando vender ouro físico durante o colapso. As casas de penhores ofereciam 50% abaixo do preço spot. Os compradores aproveitavam-se do pânico. Aqueles que precisavam de dinheiro urgente foram forçados a trocar seu ouro a 700, quando o preço spot era de 1.000. Uma perda de 30% apenas pela necessidade de liquidez instantânea. Enquanto isso, aqueles que tinham ações em contas de corretora puderam vender instantaneamente ao preço de mercado, com uma comissão de poucos dólares. A vantagem suposta da tangibilidade física do ouro transformou-se em uma desvantagem brutal exatamente no momento em que a liquidez era essencial. Warren me perguntou em 2012 algo que me pôs a pensar por meses. Ele disse: Charlie, se o ouro é um seguro contra o colapso do dólar, por que é negociado em dólares? Se o dólar colapsar, quantos dólares custará uma onça de ouro? Um número infinito de dólares sem valor. O ouro não tem preço em uma moeda que colapsou em um colapso real da moeda. Tem apenas valor de troca. E o valor de troca depende de encontrar alguém que tenha o que você precisa e queira o seu ouro. Na Venezuela, durante a hiperinflação, as pessoas preferiram o dólar ao ouro. O ouro era difícil de dividir, difícil de verificar, difícil de transportar. O dólar funcionava melhor como dinheiro de transação. O ouro era apenas um instrumento de reserva de valor para quantias grandes. Mas quantias grandes não compram a comida diária. Mesmo no colapso extremo, o ouro falha como instrumento prático de troca. Agora vamos fazer um cálculo que dói. Seus custos de vida anuais futuros. Suponha que você precise de 50.000 euros por ano hoje para viver confortavelmente. Com uma inflação de 3%, daqui a 30 anos você precisará de 121.300 euros para manter o mesmo nível de vida. Se você tiver 1 milhão de euros em ouro que produz zero fluxo de caixa, esse milhão acabará em aproximadamente 12 anos, ajustado à inflação. Você morrerá pobre ou dependente de seus filhos. Se tiver 1 milhão de euros em ações que pagam 3% de dividendo e crescem 5% ao ano, no primeiro ano você receberá 30.000, no segundo ano 31.500 euros, e assim por diante. Em 20 anos, os dividendos anuais superarão os 50.000. O capital permanece intacto. Você pode viver da renda sem diminuir o capital. Esta é a diferença matemática entre uma morte digna e uma morte dependente. Em 91, durante o desmembramento da União Soviética, o ouro subiu na expectativa do caos. Mas aqueles que compraram empresas do leste europeu privatizadas a preços de liquidação durante o colapso multiplicaram seu capital por 100 vezes, em alguns casos por 1.000 vezes. Gigantes de recursos e energia. Eram empresas que não valiam quase nada durante o colapso comunista. O ouro refletiu o medo. As empresas produtivas capturaram a reconstrução completa de uma economia continental. Sim, foi arriscado. Sim, muitas empresas faliram, mas um portfólio diversificado de 10 dessas empresas multiplicou o capital mais do que todo o ouro do planeta. Vamos falar sobre herança, um assunto que ninguém calcula. O imposto sobre herança entre ouro e ações. Em muitos sistemas jurídicos, o ouro físico deixado de herança pode ser um problema administrativo e fiscal. Se seu pai comprou ouro a 500 e morreu quando estava a 2.000 dólares, sua base de custo é ajustada, mas sua venda física ainda envolve aquelas comissões altas. Em ações, você herda um portfólio com base de custo ajustada ao valor de mercado do momento do óbito. Pode vendê-lo a qualquer momento. O sistema fiscal é desenhado para ativos produtivos,
não para metais especulativos. Cada regra fiscal penaliza o ouro e favorece os investimentos produtivos. E essas penalidades acumuladas ao longo das gerações destroem sistematicamente a riqueza da família. Em 2020, no pico do pânico causado pela pandemia, o ouro atingiu $2.069 por onça em agosto. Os vendedores proclamaram a vitória final. O fim do dólar, o colapso do sistema, uma nova era do ouro. 6 meses depois, o ouro caíra para 1.600. Em contraste, as ações tecnológicas haviam explodido a níveis recorde. Apple, Microsoft, Amazon, Google, todas as empresas que possibilitaram o trabalho remoto, o comércio digital e o entretenimento doméstico multiplicaram seu valor durante a pandemia. O ouro refletiu apenas o pânico de março a agosto. Depois, adormeceu. As empresas que resolveram problemas reais multiplicaram-se por anos. Resolver problemas multiplica o capital. Refletir o medo apenas flutua o preço temporariamente. Warren e eu observamos ao longo das décadas que os compradores de ouro têm um perfil psicológico específico. Não confiam nas instituições, acreditam em conspirações monetárias, leem constantemente sobre colapsos futuros, passam horas em fóruns prevendo o apocalipse. Essa mentalidade não afeta apenas suas decisões de investimento, afeta toda a sua vida. Vivem em um estado permanente de ansiedade antecipatória. Não conseguem desfrutar o momento presente porque esperam sempre o colapso futuro. E quando o colapso não vem, racionalizam, dizendo que está apenas adiado. Esta é uma prisão mental autoimposta que rouba sua paz por décadas. O ouro não custa apenas dinheiro. Custa a qualidade emocional da vida, que você nunca receberá de volta. Agora, pense no efeito de rede, Network Effect. Quando você compra ações da Microsoft, beneficia-se do fato de que 3 bilhões de pessoas usam Windows, Office e Azure. Cada usuário adicional aumenta o valor da sua parte. Efeito de rede positivo. Quando você compra ouro, cada comprador adicional apenas empurra o preço para cima temporariamente, sem criar um novo valor fundamental. Mercadorias inanimadas não têm efeito de rede. Existe apenas oferta e demanda emocional que flutua sem construir uma base adicional. Essa diferença entre um ativo com efeito de rede em crescimento e um sem explica por que a Microsoft subiu 1000 vezes desde 86, enquanto o ouro subiu apenas 6 vezes. Em 1974, meu vizinho vendeu sua casa para comprar ouro, literalmente. Vendeu sua casa por $40 mil e comprou ouro a $180. Ele me disse: Charlie, a moradia é uma armadilha do governo. O ouro é a verdadeira liberdade. Em 1980, o ouro caíra para 350. Se tivesse mantido sua casa, ela valeria $120 mil. Seu ouro valia $77 mil. Perdeu 43 mil. Mas o pior não foi isso. O pior foi que ele teve que pagar aluguel durante 6 anos. No total, pagou $36 mil de aluguel. Custo total de sua decisão, $79 mil. Quase o dobro do que investiu. E tudo isso porque confundiu liberdade financeira com a detenção de um metal que não produz nada. Deixe-me mostrar a diferença entre ouro e terra. Ambos são tangíveis. Ambos são limitados, mas apenas um produz. 100 hectares de terra agrícola no Brasil valiam uma quantia modesta há 30 anos. Essa terra produziu grãos, ofereceu renda anual. O valor da terra subiu enormemente. A terra produziu renda acumulada e hoje vale dezenas de vezes mais. O ouro comprado com a mesma quantia há 30 anos registrou um crescimento nominal, mas gerou zero renda em todo esse tempo. A terra deixou o ouro muito para trás no valor total criado. Mais do que isso, alimentou pessoas, ofereceu empregos, sustentou comunidades. O ouro apenas ocupou um cofre e esperou por um comprador assustado.
Em 2018, durante a guerra comercial entre EUA e China, o ouro subiu porque os investidores esperavam o caos. No entanto, as empresas que se adaptaram à nova realidade multiplicaram-se. Empresas que mudaram sua produção. Empresas que diversificaram suas cadeias de suprimento. Empresas que encontraram novos mercados. A Apple obteve exceções. A Microsoft vendeu mais software devido ao home office. A Amazon expandiu a logística. Todas se adaptaram. Todas cresceram. O ouro refletiu apenas a preocupação sem resolver um problema real. A adaptação cria valor. A preocupação apenas consome energia sem produzir nada. Warren me contou em 2021 sobre um fundo de pensão que detinha 10% de ouro desde o ano 2000. Perguntou-me quanto eu achava que aquela parte de 10% lhes custara em lucro perdido. Calculamos juntos. De 2000 a 2021, aquela parte de 10% investida no S&P 500 teria se multiplicado aproximadamente 4,5 vezes. No ouro, multiplicou-se 3,2 vezes, uma diferença de 1,3 vezes o capital inicial daquela parte de 10%. Para um fundo de 10 bilhões de dólares, aquela parte de 10% significava $1 bilhão. Perderam 300 milhões de dólares de lucro em 21 anos. 300 milhões de dólares que poderiam ter pago aposentadorias para milhares de pensionistas adicionais. No entanto, o conselho de administração do fundo sentiu-se prudente, diversificando com ouro, uma prudência que custou quase 300 milhões de dólares de prosperidade humana real. Agora vamos falar sobre a volatilidade diária que ninguém menciona. O ouro flutua 3, 4 ou 5% em um único dia, sem uma notícia específica. Apenas porque os traders especulam. Você compra ouro a $2.000, no dia seguinte cai para 1.950. Uma perda de 2,5% em 24 horas, sem um motivo fundamental. Essa volatilidade força você a verificar constantemente os preços. Cria ansiedade. Faz você questionar sua decisão. Enquanto isso, suas ações em uma empresa estável podem cair 2% em um dia. Mas você sabe que aquela empresa continua vendendo produtos essenciais, continua produzindo fluxo de caixa, continua pagando dividendos. A volatilidade em empresas produtivas é ruído. A volatilidade no ouro é o único sinal existente, pois não tem outro fundamento além da especulação. Warren me ensinou em 2009 algo contraintuitivo. Ele disse: Charlie, o melhor momento para não deter ouro é logo após uma crise, porque após uma crise, os ativos produtivos estão nos menores níveis. Se você tem ouro após uma crise, significa que detém um metal caro porque acabou de subir. Se vende esse ouro para comprar empresas, paga imposto sobre o lucro. Se não o vende, mantém um ativo que já subiu, enquanto as empresas produtivas estão em promoção. É a pior das posições. Você termina com uma alocação de ativos exatamente oposta à ideal. Após uma crise, deveria ter 0 ouro e 100% empresas, mas a maioria tem o máximo de ouro e o mínimo de empresas. Fizeram tudo errado no momento da decisão. Em 1988, um investidor institucional comprou $100 milhões em ouro como proteção. Manteve-o por 30 anos até 2018. Nesse período, o ouro subiu aproximadamente 2,7 vezes. 100 milhões tornaram-se 270 milhões. Isso parece um ganho respeitável. No entanto, o S&P 500 subiu 27 vezes nesses 30 anos. 100 milhões de dólares teriam se tornado 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Uma diferença de 2 bilhões 430 milhões de dólares. Esse investidor institucional, pago para ser um fiduciário prudente, custou a seus clientes uma perda de prosperidade de mais de 2 bilhões de dólares, porque manteve uma proteção que nunca foi necessária em 30 anos de crescimento econômico global. Deixe-me mostrar algo sobre o poder de compra real
que derruba todo o argumento do ouro. Em 1980, uma onça de ouro comprava aproximadamente 80 barris de petróleo. Hoje, uma onça compra aproximadamente 30 barris. O ouro perdeu seu poder de compra diante da energia, a mercadoria mais básica. Em 1980, uma onça comprava 400 libras de café. Hoje compra 300. Em 1980, uma onça comprava 500 alqueires de trigo. Hoje compra 350. O ouro protegeu em função de dólares nominais, mas perdeu diante das mercadorias produtivas de que a humanidade realmente precisa. Se sua estratégia é proteção, você está se protegendo contra a métrica errada. Precisa proteger seu poder de compra contra as coisas reais, não contra a moeda fiduciária. Em 2015, a Grécia colapsou. Moratória parcial. Controles de capital, bancos fechados. O ouro parecia a resposta óbvia. Mas aqueles que compraram ações de empresas exportadoras gregas, que obtinham receitas em euro fora da Grécia, multiplicaram seu capital por 5 vezes quando a economia se estabilizou em 2017. Empresas marítimas gregas, empresas de turismo, empresas de tecnologia que vendiam serviços no mundo inteiro. Todas se beneficiaram do colapso porque seus custos na Grécia caíram, enquanto suas receitas externas permaneceram estáveis. O ouro refletiu apenas o pânico local. Não pôde capturar a vantagem competitiva que o colapso criou para as empresas com receitas globais. Warren me perguntou em 2016 algo que resume tudo. Ele disse: Charlie, se você tivesse que explicar a diferença entre ouro e ações a um jovem de 18 anos em uma única frase, o que diria? Eu respondi: o ouro é uma aposta de que a humanidade falhará. As ações são uma aposta de que a humanidade se desenvolverá. Escolher entre eles significa escolher entre pessimismo e otimismo quanto ao futuro da civilização. E ao longo de toda uma história registrada, apostar contra a humanidade tem sido um erro caro. Apostar nela com paciência e disciplina é o investimento mais lucrativo existente. Agora pense no legado que você deixa, não apenas no dinheiro, nos valores. Quando seus filhos o veem refugiando-se no ouro a cada crise, aprendem que a fuga é a resposta. Aprendem que a desconfiança nos sistemas é sabedoria. Aprendem que o pessimismo é prudência. Esses valores os acompanham por toda a vida. Empobrecem-nos não apenas financeiramente, mas emocionalmente, porque viverão em uma defesa permanente e esperarão colapsos que nunca vêm. Por outro lado, quando vêm comprando empresas produtivas na crise, aprendem que as oportunidades existem dentro do caos. Aprendem que criar é superior a proteger. Aprendem que a matemática vence as emoções. Esta lição é infinitamente mais valiosa que qualquer herança monetária. Porque você lhes ofereceu não um metal que se consumirá em 2 gerações, mas uma mentalidade que produz prosperidade eterna. Em 2019, antes da pandemia, o ouro estava em $1.400. Em agosto de 2020, subiu para 21 centos. Depois, em 2021, caiu para 1650. Depois, em 2022, chegou a 2.000. Depois, em 2023, caiu para 1800. Depois, em 2025, subiu para 2.400. 5 flutuações grandes em 6 anos, sem um padrão previsível. Impossível de sincronizar. Impossível de manter compás. Nesse período, a Apple subiu de 200 para 400. A Microsoft de 150 para 450. A Amazon de 1.800 para 3.400. Tendência clara, fundamentos claros. Produtos reais que produzem receitas reais. O ouro flutua com o pânico. As empresas crescem criando valor. Warren me mostrou em 2013 um cálculo que mudou minha perspectiva sobre algo que eu achava que entendia. Calculamos quanto tempo dura a recuperação após uma queda, dependendo do ativo. Quando o ouro cai 50%, é necessária uma alta de 100% para a recuperação. No entanto,
Como o ouro não produz fluxo de caixa, essa recuperação depende exclusivamente da alta do preço. Historicamente, leva entre 8 e 15 anos para o ouro compensar quedas de 50%. De 1980 a 1995. De 2011 a 2020. 15 anos de capital congelado esperando pela recuperação. Se uma empresa cai 50%, mas continua pagando um dividendo de 3% ao ano, esses dividendos aceleram a recuperação. Você não precisa de uma alta de 100% no preço. Uma alta de 75% é suficiente, porque os dividendos acumulados cobrem o resto. Recuperação média, entre 5 e 7 anos, metade do tempo. Em todos esses anos, você obteve renda. O ouro não precisa apenas de mais tempo para se recuperar. Ele deixa você sem fluxo de caixa durante todo o tempo de espera. No ano 93, um investidor que eu conhecia vendeu suas ações de uma rede global de varejo para comprar ouro. As ações estavam em um nível modesto, ajustado a desdobramentos. O ouro estava em $350. Ele me disse que o varejo estava sobrevalorizado. O ouro estava barato porque caíra do pico de 1980. No ano 2025, 32 anos depois, aquele ouro subiu aproximadamente 6,8 vezes. As ações de varejo multiplicaram-se por 54 vezes, mais os dividendos reinvestidos. Com os dividendos, o rendimento total foi de aproximadamente 80 vezes, 80 contra 7. E, além disso, a empresa criou empregos para milhões de pessoas. Construiu uma infraestrutura logística global, baixou os preços para os consumidores. O ouro apenas ocupou espaço em cofres e esperou por um pânico que não foi forte o suficiente para justificar 32 anos de espera. Agora, deixe-me mostrar a correlação inversa que os vendedores exploram. Eles dizem: quando as ações caem, o ouro sobe. Diversificação perfeita. No entanto, essa correlação inversa funciona apenas durante as semanas ou meses de uma crise aguda. Ao longo das décadas, a correlação desaparece. Nos anos 90, as ações subiram 400%. O ouro caiu 20%. Correlação inversa negativa para o comprador de ouro. Nos anos 2000, ambos subiram. Correlação positiva que não ajuda na diversificação. Nos anos 2010, as ações subiram 300%. O ouro flutuou sem direção. Correlação zero. A suposta correlação inversa que justifica deter o ouro existe apenas em intervalos de tempo selecionados que sustentam a narrativa do vendedor. Warren e eu observamos que os países mais ricos não são os que detêm mais ouro. Aqueles que detêm as empresas mais produtivas são os mais ricos. Os EUA têm grandes reservas de ouro, mas não são ricos por causa do ouro. São ricos porque detêm Apple, Microsoft, Google, Amazon e Berkshire, milhares de empresas que produzem trilhões de dólares de valor anualmente. A Suíça tem menos ouro que a Itália, mas é mais rica porque detém Nestlé, Roche e Novartis, empresas globais farmacêuticas e alimentícias. O ouro nas reservas nacionais é uma relíquia histórica sem uma função produtiva moderna, além de um sinal psicológico. Deixe-me contar sobre um estudante brilhante que tive em 1975. Formado em engenharia, QI de 160, lera todos os livros de economia. Estava convencido de que o dólar colapsaria porque se renunciara ao padrão ouro. Investiu todo o seu capital inicial em ouro e prata. Manteve essa posição por 50 anos. Nunca trabalhou em uma empresa produtiva. Viveu vendendo seu ouro pedaço por pedaço. Em 2025, aos 72 anos, escreveu-me uma carta. Disse: Charlie, eu tinha razão sobre a moeda. Perdeu 97% de seu poder de compra desde 71, mas errei sobre a solução. Deveria ter comprado as empresas que sobrevivem à desvalorização da moeda, não o metal que a reflete. Agora vivo com um capital esgotado. Meus colegas que investiram em empresas são multimilionários.
Eu sou um pobre com uma inteligência superior, vítima de meu orgulho ideológico. Durante as eleições americanas de 2024, o ouro subiu porque os investidores esperavam caos político independentemente de quem vencesse. No entanto, as maiores empresas obtêm 60% de suas receitas fora dos Petrolim. A Apple vende em 175 países, a Coca-Cola em mais de 200, o McDonald's em 119. O caos político local da América é irrelevante para seus fluxos de caixa globais. O ouro subiu devido à preocupação local. As empresas globais continuaram a produzir lucro independentemente de quem sentava na Casa Branca. Refugiar-se no ouro devido a eventos políticos significa ignorar o fato de que as melhores empresas superam fronteiras e políticos. Agora pense no custo psicológico que surge quando você vai bem com o ouro. Suponha que tenha comprado ouro em 2000 e vendido no pico de 2011. Sincronização perfeita. Multiplicou seu capital por 5 vezes. Sente-se como um gênio. Mas esse sucesso destrói você para suas decisões futuras, porque agora acredita que pode sincronizar o mercado, acredita que pode prever o pânico. Por isso guarda dinheiro vivo e espera pelo próximo colapso para comprar ouro novamente. Mas o colapso não vem. Ou vem e você perde o momento. Ou vem, você compra, mas o ouro não sobe como esperava. Um sucesso precoce na sincronização do ouro transforma você em um apostador. Enquanto isso, seus amigos que compram e mantêm empresas produtivas acumulam uma prosperidade constante, sem drama. No Brasil, quando a inflação caiu de níveis galopantes para valores menores no meio dos anos 2000, o ouro registrou perdas reais para aqueles que o compraram no pico do medo. No entanto, aqueles que compraram empresas brasileiras capazes de funcionar em um ambiente estável multiplicaram seu capital por 10 vezes, porque as empresas produtivas florescem na estabilidade. O ouro floresce apenas no caos. Quando o caos termina, o motivo de deter ouro desaparece. As empresas, porém, ganham um motivo para se expandir. Essa assimetria significa: o ouro funciona apenas quando você aposta que o caos será permanente. Mas o caos nunca é permanente. E apostar no caos infinito significa apostar contra toda a história da civilização humana. Warren me contou em 2018 sobre um fundo especulativo que ganhou uma fortuna apostando contra o euro e comprando ouro em 2010. Ganharam 300% em 2 anos. Foram celebrados como gênios. Apareceram na CNBC, Bloomberg e Financial Times. No entanto, passaram os 8 anos seguintes após esse sucesso, tentando repeti-lo. Perderam dinheiro em 2013, 14, 15. Recuperaram em 2016. Perderam em 2017. Até 2018. Devolveram tudo o que ganharam em 2010 e ainda 30% a mais. Um golpe de sorte transformou-se em uma carreira perseguindo o próximo trade perfeito. Finalmente, fecharam o fundo em 2019. Enquanto isso, um simples fundo de índice que tivessem comprado e mantido teria se multiplicado 2,5 vezes, sem drama. Deixe-me mostrar o erro de sobrevivência nas narrativas do ouro. Os vendedores mostram os casos em que o ouro salvou fortunas. Alemanha, 1923, Zimbábue, 2008, Venezuela, 2017. Mas nunca mencionam os 100 países onde não houve hiperinflação e o ouro teve rendimentos brutalmente baixos nos mesmos períodos. USA, desde 1930. Europa, desde 1950. Japão, desde 1955. Coreia, desde 1960. Singapura, desde 1965. China, desde 1980. Índia, desde 1990. Em todos esses países, em todos esses anos, enquanto as ações se multiplicaram, o ouro apenas protegeu nominalmente. Mas esse desempenho pífio de 80, 90 ou 100 anos em economias estáveis nunca aparece no marketing do ouro. Warren me ensinou em 2002 algo que aplico religiosamente. Ele disse: Charlie,
Nunca confunda a busca por abrigo, protection seeking, com o posicionamento, positioning. A busca por abrigo é uma reação defensiva temporária. O posicionamento é uma decisão estratégica permanente. A fuga para o ouro durante os 3 meses de uma crise aguda pode ser racional. Posicionar-se com ouro ao longo das décadas é suicídio financeiro. A maioria os confunde. Compram ouro como abrigo e o transformam em uma posição permanente porque têm vergonha de admitir que o abrigo não é mais necessário. Porque não admitem um erro de sincronização. Terminam com 30 anos de capital estéril por causa do orgulho. Deixe-me mostrar algo sobre as empresas mineradoras de ouro. Isso destrói o argumento de que o ouro é um investimento. As mineradoras que tiram o metal da terra tiveram, ao longo das décadas, um desempenho pior que o ouro físico. Por quê? Porque operar uma mina exige capital, trabalho, energia, licenças e gestão. Tudo isso consome mais valor do que cria. Se as empresas que produzem ouro perdem para o próprio ouro, isso significa que o ouro é um negócio ruim. E se produzi-lo é um negócio ruim, por que detê-lo seria um bom investimento? A lógica desmorona em si mesma. Agora pense no efeito cumulativo dos pequenos erros. Não se trata de escolher uma única vez entre ouro e ações. Trata-se de fazer a escolha errada repetidamente por 30 ou 40 anos. Cada vez que você tem um excedente de caixa, cada vez que recebe um bônus, cada vez que vende algo, decide para onde fluirá esse capital. Se escolhe toda vez o ouro ou abrigos similares, esses pequenos erros acumulados transformam-se em um desastre financeiro terminal. Uma única decisão ruim, aos 30 anos, sobre 10 mil euros, transforma-se em uma perda de 200 mil euros aos 70 anos, se a diferença de rendimento anual for de 10%. 10 decisões ruins transformam-se em uma perda de 2 milhões de euros. 50 decisões ruins, feitas ao longo da vida, transformam-se em 10 milhões de euros evaporados. O erro não é comprar ouro uma vez. O erro é o modelo de pensamento que faz você escolher a proteção no lugar da criação por décadas. Warren me mostrou em 2017 uma análise brutal sobre os fundos de pensão públicos. Muitos deles detêm entre 5% e 15% de ouro para diversificação. Calculamos que, se aquela parte de 5% a 15% tivesse sido investida no S&P 500 em vez de ouro desde o ano 2000, a diferença acumulada seria de aproximadamente 280 bilhões de dólares. 280 bilhões de dólares que poderiam ter pago aposentadorias para milhões de pensionistas. No entanto, os comitês de investimento dos fundos sentiram-se prudentes, diversificando com ouro. Uma prudência que custou quase 300 bilhões de dólares de prosperidade humana real. Deixe-me contar algo sobre meu pai que me marcou profundamente. Em 1932, na pior fase da Grande Depressão, ele teve a chance de comprar ações de um banco local com 5 mil dólares. O banco quase falira. Meu avô ofereceu-se para emprestar-lhe 5 mil dólares para comprar ouro. Segurança tangível. Meu pai recusou o ouro, comprou o banco. Até 1950, aquele banco valia 200 mil dólares. O ouro teria valido talvez 9 mil dólares. Meu pai me disse: Charlie, nos momentos de medo máximo, as pessoas pagam um prêmio pela tangibilidade inútil e rejeitam a produtividade barata. Passe sua vida fazendo exatamente o oposto. E fiz isso por 75 anos. Resultado, uma fortuna de bilhões de dólares sem nunca tocar no ouro. Pense no legado intelectual que você deixa. Se escrevesse um livro sobre suas decisões de investimento, se seus netos lessem esse livro daqui a 50 anos, o que você quereria ensinar-lhes? Que comprou metal toda vez que teve medo? Que não teve confiança na capacidade de inovação do homem? Que apostou no colapso permanente? Ou quereria que aprendessem que você identificou empresas produtivas, que as comprou quando estavam baratas, que resistiu à volatilidade e que capturou o crescimento composto de décadas?
Uma é um legado de pessimismo e mediocridade. A outra é um legado de otimismo calibrado e riqueza, que dura gerações. Em 1957, vi meu tio vendendo um prédio de apartamentos para comprar ouro. Disse que a inflação destruiria o dólar, que apenas o ouro sobreviveria. O prédio produzia uma renda anual de aluguéis de $6.000. O ouro, zero. Em 1980, 23 anos depois, aquele prédio era 10 vezes mais valioso e produzia uma renda anual de $40.000. O ouro dobrara. Meu tio recebera zero de renda durante 23 anos. Morreu com um capital modesto em 1995. O novo proprietário do prédio vendido por meu tio construiu uma fortuna imobiliária de $50 milhões, apenas porque um escolheu o fluxo de caixa eterno e o outro o metal inanimado. Warren me perguntou em 2020 algo filosófico. Ele disse: Charlie, por que você acha que o homem médio prefere a tangibilidade improdutiva diante da produtividade intangível? Eu respondi: porque o cérebro desenvolveu-se nas savanas da África. Lá, o que você podia tocar significava sobrevivência. O que era intangível era abstrato e inútil. Há 100 mil anos, uma pedra tangível era melhor que uma ideia abstrata. Mas, nas economias modernas, deter uma ideia produtiva é infinitamente melhor que deter uma pedra inanimada. O cérebro não fez essa atualização, ainda busca a tangibilidade, e essa obsolescência evolutiva condena a maioria à pobreza na era dos ativos imateriais produtivos. Em 2026, olhando para trás da minha idade, posso dizer com certeza absoluta: cada homem de sucesso financeiro que conheci construiu sua riqueza detendo fatias de empresas produtivas. Cada um, sem exceção. E cada homem que morreu com um capital modesto, após uma vida de trabalho duro, salvou uma parte importante do capital em ouro, dinheiro vivo ou títulos de baixo rendimento. A correlação é perfeita. Não existe ninguém rico graças ao ouro. Existem pessoas ricas graças às empresas. Existem pessoas que protegem graças ao ouro. Existem pessoas que criam graças às empresas. E nas economias capitalistas modernas, a proteção é uma pobreza adiada, pois o relógio corre. Cada dia que passa é um dia de crescimento que você não capturou. Cada mês é um mês de dividendo que não recebeu. Cada ano é um ano de multiplicação que você evaporou. E os anos não voltam mais. O ouro espera pacientemente em seu cofre, indiferente à sua vida, indiferente aos seus sonhos, indiferente à sua família, apenas espera pelo próximo comprador assustado. Enquanto isso, as empresas produtivas continuam trabalhando, inovam, crescem, multiplicam-se, produzem, com você ou sem você. Quando você for velho e fizer a conta final, comparando a pessoa que poderia ter sido com a pessoa que é, aquele número o perseguirá. Acordará você às 3 da manhã. Fará você questionar cada decisão, porque aquele número não é abstrato. São os anos da sua vida em que trabalhou à toa. É a qualidade de vida que você sacrificou. É o legado que não deixou. É uma lenda que você evaporou. Tudo foi apenas para se sentir seguro tocando um metal que não faz nada. O ouro oferece a ilusão do controle. As empresas produtivas oferecem a participação na criação real. Um acalma, o outro enriquece, e você escolhe. A cada dia, com cada dólar, com cada decisão, a cada momento em que mantém o ouro no lugar da produtividade, escolhe a pobreza ou a riqueza, o medo ou a matemática, a tangibilidade ou o fluxo de caixa, a proteção ou a multiplicação. O tempo continua correndo, implacável, irreversível, consome o único ativo que você nunca receberá de volta. Não se trata de dinheiro, é o tempo composto que você deu de presente ao medo. Este é o verdadeiro custo do ouro. Não o que você perdeu de rendimento, mas o que você perdeu de vida.